Primeiro, boa tarde a todos e a todas. Me chamo Guilherme Silos e sou responsável pela área de prospecção e parcerias do IDES. Além disso, juntamente com a Paula, estou à frente aqui da Coalizão pelos Fundos Filantrópicos. O evento de hoje é para lançar oficialmente o Anuário de Desempenho de Fundos Patrimoniais 2021. Essa apresentação vai ser dividida em 3 blocos. Primeiro, Andrea Hanay, gerente de projetos especialista em fundos patrimoniais, vai trazer a importância dessas estruturas para o Brasil. Depois entra a Andrea Wolfenbüttel, consultora associada do IDES e responsável pelo anuário. Ela vai trazer também as informações consolidadas desse levantamento feito. E, por fim, a Paula Fabiani, CEO do IDES, mediará um debate entre Diego Martins, da Pragma, Ilan Riffer, da 1618 Investimentos, e Renata Bizelli, do Banco Santander. Antes de passar a bola para a Andrea Hanay, eu gostaria de agradecer aqui os apoiadores dessa publicação. 1618 Investimentos, Fundação José Luiz Egídio Setúbal, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Pragma, Santander e Humani. É com você, Andrea. Obrigada, Guilherme. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui no lançamento de mais uma publicação do IDES em torno do tema dos fundos patrimoniais. Eu queria, na verdade, falar um pouquinho a respeito da importância dos fundos patrimoniais para a pauta e para o trabalho do IDES, uma vez que o anuário é mais uma iniciativa dentro do nosso pilar de conhecimento, que já, além de artigos, notas técnicas, publicações na imprensa, nós também publicamos e já geramos 8 publicações a respeito desse tema, o que mostra a importância, o interesse que todo o setor tem em conhecer mais a respeito dos fundos patrimoniais. E é esse o trabalho que a gente traz dentro do pilar de conhecimento do IDES. Além disso, além das publicações que a gente já produziu e lançou a respeito dos fundos patrimoniais, elas todas disponíveis para download gratuito no nosso site, ainda temos um monitor de fundos patrimoniais no Brasil, que também faz parte do nosso pilar de conhecimento. Nesse monitor, a gente está levantando e atualizando as informações a respeito de todos os fundos patrimoniais que estão sendo criados no país. Então, se você tem um fundo patrimonial que não consta ainda das nossas estatísticas, das nossas pesquisas, entre no monitor por meio do nosso site e cadastre o seu fundo patrimonial ali. Além disso, os fundos patrimoniais também são muito importantes dentro do pilar de projetos de impacto do IDES, que são projetos, ou é um pilar que busca identificar alguns gaps no setor e, a partir desses gaps, construir projetos, construir iniciativas que sejam capazes de mitigar esses gaps para até melhorar o ambiente da filantropia como um todo no país. Então, os fundos patrimoniais entram no pilar de projetos de impacto por meio do trabalho de advocacy que o IDES desenvolveu já desde lá 2011, 2012, que culminou na aprovação da Lei 13.800 dos fundos patrimoniais filantrópicos, mas o trabalho de advocacy não terminou com a aprovação da lei. A gente sabe que, além da necessidade de regulamentação de muitos pontos da lei, ainda há possibilidades de melhoria dessa legislação em torno dos fundos patrimoniais no país, por isso o trabalho de advocacy do IDES não terminou em defesa dos fundos patrimoniais filantrópicos e em defesa da constituição de mais fundos patrimoniais nesse país. E uma grande questão que a gente percebeu como apoio desse trabalho de advocacy que nós desenvolvemos foi a criação do que o Guilherme já comentou, a Coalizão pelos Fundos Filantrópicos. Eu acho que dá muita força para o trabalho de advocacy ter um grupo de mais de 100 instituições que se juntaram e defendem também conosco a pauta dos fundos patrimoniais filantrópicos aqui no Brasil. Então, esse impulsionador só
funciona porque nós temos a adesão das instituições que estão interessadas, que querem conhecer mais ou que querem acompanhar todo o trabalho de advocacy que estamos fazendo. Então, se você também tem uma instituição, ou faz parte de uma instituição que se interessa pelo tema, que quer acompanhar o trabalho que está acontecendo no IDES em advocacy em prol dos fundos patrimoniais filantrópicos, também convido a aderir à coalizão, também pode entrar em contato conosco, essa adesão é gratuita. Por último, os fundos patrimoniais filantrópicos também fazem parte do nosso último pilar de trabalho, que é o pilar da consultoria. Então, dentro desse pilar, a gente apoia instituições, empresas, famílias, organizações da sociedade civil e, dentro do ambiente de fundos patrimoniais, também instituições públicas, na melhoria, na maior efetivação ou efetividade, eficácia do seu investimento social privado, da sua filantropia. E desde a aprovação da Lei 13.800 dos fundos patrimoniais, nós já executamos 18 projetos na área de consultoria. Todos eles muito voltados ao apoio à estruturação de fundos patrimoniais filantrópicos de instituições públicas e privadas dos mais diversos setores e causas. Além da gente ter feito, dentro do trabalho de consultoria também, um projeto em parceria com o Banco Santander para a capacitação de 21 organizações, instituições públicas e privadas, para capacitá-las a estruturar os seus fundos patrimoniais. Alguns dos participantes dessa capacitação, estou vendo aqui também, alguns participantes ou nossos parceiros dentro dos projetos de consultoria também aqui presentes, agradeço muito a parceria de vocês. Nesses projetos de consultoria, o que a gente percebeu muito é uma certa insegurança das instituições, principalmente nos temas de rentabilidade do fundo, o que a gente espera, quanto que a gente vai esperar de rentabilidade, quanto a gente vai esperar de recursos que vão vir dos fundos patrimoniais para apoiar nossas instituições e nossas causas. Além disso, também muitas dúvidas a respeito do fluxo de uso dos recursos, fluxo de entrada de recursos e também acerca da governança mais apropriada para os fundos patrimoniais filantrópicos. E o anuário que a gente está lançando hoje vem muito em resposta a essas questões. Então, também, sem mais delongas, gostaria de chamar para apresentar já os resultados dessa publicação, dessa pesquisa e dessa publicação, Andrea Wolfenbüttel. Falei que eu ia ficar tensa para falar seu sobrenome, Andrea. Que é consultora associada do IDES. Andrea, o floor is yours. Muito obrigada, Xará, por me passar a palavra, obrigada por explicar tão bem a relação do IDES com os fundos patrimoniais. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui e quero esclarecer que o Guilherme disse que eu sou a responsável pela publicação, mas não é assim não, tem o dedinho de muita gente que está aqui nessa publicação, meus colegas de IDES e outros parceiros que me ajudaram nessa jornada e a gente fez uma construção juntas. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Um pouquinho só. Uma coisa travou aqui, vocês estão me vendo? Eu gostaria que alguém sinalizasse se vocês estão me vendo, estão me ouvindo. A gente te vê, e a tela está preta. Mas a tela está preta. Agora a gente está vendo a sua tela, agora a gente está vendo uma você tabela. Tá vendo o monitor dos fundos patrimoniais, né? Agora Ótimo. foi. Então, agora foi. Perfeito. Então, eu quero começar primeiro agradecendo as pessoas que se envolveram nesse projeto. Nós estamos trabalhando nele desde o ano passado, então foi uma jornada longa e com muito trabalho, muitos desafios, mas muito satisfatório, muito feliz, muito realizador de estar lançando agora o anuário. Bom,
Eu sei que o Guilherme agradeceu aos nossos apoiadores, mas eu gostaria de refazer esses agradecimentos à 1618 Investimentos, à Fundação José Luiz Egídio Setúbal, à Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, à Pragma Gestão de Patrimônios, ao Banco Santander e ao Mani, que nos apoiaram e tornaram possível essa publicação. E também aos gestores dos 40 fundos patrimoniais que compõem a amostra e que compartilharam conosco os dados sobre seus fundos, e essa é a matéria-prima da nossa publicação, do nosso anuário. Muito obrigada a esses gestores, e eu vi também que muitos deles estão aqui conosco nesse momento. Obrigada pela generosidade de vocês. Bom, vamos começar falando sobre o fluxo de caixa da amostra que a gente analisou, né? Como eu disse, foram 40 fundos patrimoniais, que é uma amostra significativa. No monitor de fundos patrimoniais, tem registrados 56 fundos, então nós temos aqui 40. Na verdade, um número maior entrou em contato conosco, alguns não quiseram compartilhar os dados porque achavam que o patrimônio era muito pequeno, o fundo estava parado, outros começaram a operar em 2022, e um ou outro também não passou todos os dados. No final, ficamos com essa amostra que é bastante significativa e que nós dividimos em alguns blocos, e vocês vão ver, enquanto eu apresento os dados, que esses blocos vão aparecer. São duas faixas de patrimônio, né? Os menores, aí em cima, até 10 milhões, entre 10 milhões e 100 milhões, menores entre aspas, 100 milhões, e os maiores entre 100 milhões e 500 milhões e acima de 500 milhões. Então, vocês estão vendo, as duas primeiras faixas representam 62%, né? E aí, entre 100 milhões e 500 milhões, a gente tem 1/4 da amostra, e os acima de 500 milhões são 13%, é o grupinho menor. Bom, vamos ver como foi a evolução do patrimônio nesses 3 anos. O anuário cobre 2019, 2020 e 2021, fizemos assim para ter pelo menos uma perspectiva, uma evolução, e a gente vê que o patrimônio cresce em 2020 um pouco e cai um pouco em 2021. Vocês vão ver que 2021 foi um ano bastante desafiador para os gestores de fundo patrimonial, sobretudo por um fraco desempenho do mercado e por uma pressão por maior doações para que os fundos fizessem maiores investimentos na causa, que já vinha de 2020 por causa da pandemia. Agora vamos ver o quanto os fundos fizeram de resgates, né? O quanto foi sacado dos fundos para serem investidos na causa e para a manutenção dos fundos. Nós vamos ver que a tendência é toda de crescimento em todas as faixas, né, nas duas inferiores, nas duas superiores e na amostra geral. O que a gente vê é um crescimento, exceto na menorzinha, que ficou estável 2020, 2021, em 2 bilhões e 600, em 2 milhões e 600 mil, e aqui na faixa entre 100 milhões e 500 milhões, que é a terceira, que você vê que ela sobe um pouquinho e depois ela cai. Uma pessoa me chamou a atenção sobre a questão da escala desses gráficos. Como a gente tem que sair de 1 milhão e 300 milhões para 338 milhões, nós tivemos que usar uma escala logarítmica aqui. Ela sai de 10 para 100 para 1000 num espaço maior. Então, às vezes, vocês podem estranhar o tamanho das faixas, mas visualmente ela está equilibrada. Se houver algum problema, eu aviso. Bom, então, quanto que os fundos patrimoniais contribuíram para seus projetos sociais e ambientais nesses 3 anos? Nós vemos que, proporcional ao aumento dos resgates, você tem, obviamente, um aumento dos valores investidos nas suas causas. Aqui a gente já descontou o que foi investido para a gestão e manutenção do próprio fundo. Então, a gente vê um crescimento significativo. 2021 você tem mais do que o dobro de 2019, assim como a gente viu lá atrás os resgates acontecendo. E somando, dá mais ou menos na faixa de 600 milhões nesses 3 anos de investimentos, contribuições dos fundos patrimoniais para projetos sociais, ambientais e outros. Bom, vamos ver aqui o que significou esse resgate em termos de taxa média de resgate sobre o patrimônio.
Para calcular essa taxa média de resgate, nós calculamos no bloco todo. Então, não foi que a gente calculou a média de cada um dos fundos e depois a média de todos. Nós pegamos todos os 10 milhões, somamos todos os resgates e dividimos sobre a soma do patrimônio inicial com o patrimônio final por 2, que é a média, a final do patrimônio daquele ano. Então, o que nós vemos é que você tem, claro, como era de se esperar, nos fundos com até 10 milhões, taxas mais altas de resgate, mas uma queda. Aqui, no segundo, você tem um crescimento pequeno da taxa de resgate. Aqui, no terceiro, você tem, né, uma queda pequena e, como também era de se esperar, nos fundos acima de 500 milhões de patrimônio, você tem uma taxa menor, né? Quanto maior o patrimônio, menor vai ser essa taxa de resgate. Como nós calculamos como um todo, essa média dos 500 milhões acaba pesando muito, porque o patrimônio deles é muito grande. Então, a média geral de resgate sobre o patrimônio da nossa amostra ficou em 2020 em 1,9% e em 2021 em 2,5%. A gente não tem o de 2019, porque para isso a gente precisaria ter o patrimônio médio do começo de 2019, o patrimônio inicial do começo de 2019, nós não tínhamos esse dado, por isso ficaram só esses 2 anos em termos de taxa média de resgate. Agora a gente viu o quanto os fundos doaram para suas causas. Vamos ver o quanto os fundos captaram em doações, o quanto eles receberam de doações. E vocês vão ver que cresceu, e cresceu muito o aporte em fundos patrimoniais. Em todas as faixas ele cresce, exceto nessa terceira faixa, onde ele dá o salto que todo mundo dá em 2020, mas depois ele retorna a um patamar muito próximo de 2019. Agora, nos fundos acima de 500 milhões, a gente vê um salto de 80 para 514 milhões, ou seja, um salto de 546% em 2 anos, em termos de captações feitas por esses fundos. E na amostra como um todo, tem um crescimento de 266%, ou seja, 638 milhões foram captados em 2021 para fundos patrimoniais. Contribuíram também para o crescimento, a gente tem que dizer, nesse período de 2019 até 2021, foram criados 8 fundos patrimoniais, que estão considerados aqui nessa amostra. Então, os aportes iniciais desses fundos patrimoniais também, claro, contribuíram para captações realizadas pelos fundos patrimoniais. E aí eu só vou destacar uma coisa que talvez alguém pense, que a gente acabou de falar, que os fundos patrimoniais contribuíram com cerca de 600 milhões em 3 anos para suas causas. E a pessoa pode olhar essa faixa de doação recebida e ver que só em 2021 os fundos patrimoniais receberam 638 milhões, e eu só queria lembrar que a ideia do fundo patrimonial é resgatar só o rendimento. Então, claro que ele vai sempre resgatar menos do que o que ele recebe, né? Ele não pode resgatar tudo que ele recebe. Agora, esse é um valor médio recebido em doações, em aporte pelos fundos patrimoniais. E a gente achou interessante calcular esse valor para que os gestores de fundo tenham uma ideia, mais ou menos, de quanto os seus pares, né, receberam nesses anos. Então, a gente vê que o valor da doação média cresce, como o valor total da doação, claro, exceto nesse terceiro, que sofre esse fenômeno de que ele capta muito em 2020 e depois volta ao patamar anterior. Mas aqui a gente pode ver que as doações médias e os valores delas, quais são. Aqui a gente está vendo que, ao contrário, como não foi calculado pelo valor todo, foi calculado pelo número de fundos patrimoniais, ele puxa para baixo, porque você tem uma concentração de fundos patrimoniais maiores aqui. Bom. Agora, a taxa de eficiência. Quando a gente fala em resgate, né, a gente fala do resgate que é feito para investir na causa, e tem o resgate que é feito para manter o fundo patrimonial, para manter a operação do fundo patrimonial. Então, a gente chama de taxa de eficiência o percentual que é dedicado à gestão do fundo patrimonial. Então, nós vemos aqui que na amostra como um todo,
a taxa de resgate ela vai melhorando, porque a taxa de eficiência ela vai melhorando, porque quanto menor ela é, melhor, porque menos você está gastando para a operação do fundo e mais você está gastando para a causa. Então, apesar do volume de resgate ser maior, a taxa de eficiência é menor, o que é natural. Tem um ganho de escala aí quando um fundo saca mais e ele gasta quase a mesma coisa para manter a sua operação. Então, isso é um dado bastante positivo. Agora vamos ver a questão de como são comandados, né, o uso dos recursos, como é comandado o uso dos recursos dentro dos fundos patrimoniais. 80% dos fundos adota algum tipo de regra de spending, né, ou regra de uso de recursos. Ele tem regras que dizem como os recursos devem ser usados. Então, 10% adota as regras de suavização ou regra de Yale, que, na verdade, é uma regra que determina o quanto você pode gastar em função dos seus ganhos ao longo de, por exemplo, 5 anos ou uma coisa assim. Ela chama regra de suavização porque evita que, se você tiver um ano muito ruim, você corte demais o gasto. Você não corta muito porque você leva em consideração os anos passados também. E vice-versa, se você tem um ano muito bom, sobe demais os gastos. Então, explicando de uma forma muito simples, essa é chamada regra de Yale, e vem de Yale mesmo, da Universidade de Yale. Depois, 22% decide anualmente o nível de consumo do patrimônio, faz uma reunião e decide, né? 13% tem um percentual fixo, né, sobre o patrimônio ou sobre a média móvel do patrimônio, é aquilo e pronto. 20% pode consumir o ganho real do portfólio, 3% é o resgate do ano anterior, pega o valor do ano anterior e corrige pela inflação. 8% são perdão, estou falando certo? 3%, sim. 8% é o resgate do ano anterior corrigido pela inflação, mas tem... Acho que é 5%. Não, acho que... É o roxinho claro. É 5%, tem razão. Obrigada, Paula. 5% é o resgate do ano anterior corrigido pela inflação, mas com limites, máximo ou mínimo. 8% outros e 19% não tem. Na verdade, é 20%, né? Como eu coloquei ali, tem um erro de arredondamento, não tem regra para uso de recursos. E as regras são bastante respeitadas. A gente vê nesses 3 anos que, em 2019, 83% obedeceu a regra, em 2020, 100% obedeceu a regra, e em 2021, 96%. Mesmo 2021 tendo sido um ano bastante difícil, as regras foram respeitadas. Agora vamos falar sobre alocação e rendimentos, e aí vamos ver as dificuldades de 2021. Falando sobre, primeiro, a alocação dos ativos, né? A gente vê aqui uma constante, mais ou menos, não tem grandes alterações ao longo dos anos na alocação dos investimentos dos fundos, e vemos que quase 80% é concentrado em renda fixa, ou pós-fixado, ou risco renda fixa. Então, a gente tem quase 80%, e o resto é que para renda variável, multimercado, investimentos no exterior e investimentos ilíquidos. Mas, maciçamente, a grande aposta dos gestores de fundo patrimonial vai para a renda fixa. Agora vamos ver a rentabilidade. O que nós vimos aqui? Nós vamos ver que, ao contrário das doações e dos resgates, a rentabilidade tende a cair ao longo do tempo. A gente tem até 10 milhões que são mais conservadores e procuram manter também uma certa liquidez do seu portfólio, eles são os que menos sofreram com as variações e com o mau desempenho do mercado. Eles tiveram uma estabilidade ao longo desses 3 anos. Mas o resto, a gente vê que tem uma queda muito forte, né? Em todas as faixas tem uma queda muito acentuada, e especialmente tem uma queda muito acentuada no grupo acima de 500 milhões. E aqui eu tenho que pedir desculpas, porque aqui sim tem um erro nessa barra, como vocês veem, 7,2 aqui e 8,1. Então, esse 8,1 tinha que estar um pouquinho mais para cima, mas o valor está correto. É 8,1 mesmo, 12,4, 8,1 acima dos 500 milhões e menos 1,7
perda de patrimônio para os fundos acima de 500 milhões, e na amostra total, como os fundos acima de 500 milhões têm um patrimônio muito alto, puxou essa média para baixo, então registrou a amostra total um rendimento em 2021 de menos 0,9. Um aviso importante para dar é que aqui a gente não está considerando na rentabilidade os dividendos ou juros sobre capital próprio, porque os gestores não consideram isso como rentabilidade, porque muitas vezes eles não chegam a ser incorporados no fundo patrimonial. Eles são recebidos, mas não são incorporados no fundo. Então, os gestores não consideraram e não informaram como rentabilidade. Só acho que não todos os gestores, né? Mas não alguns, todos, mas alguns de grandes, né? Isso, representativos, que o recurso vai direto para a organização beneficiária e portanto, não foram reportados para a gente. Obrigada, Paulo. Bom, agora fazendo um comparativo entre rentabilidade e alocação, o que a gente vê é que, como nós vimos, a alocação praticamente não mudou e a rentabilidade despencou. Né? Ou seja, essa perda se dá muito mais pela mudança do desempenho do mercado do que por alguma aposta nova na alocação, porque a alocação permanece constante e a rentabilidade cai. Isso tem algumas variações dentro das faixas de patrimônio, mas isso vocês podem ver baixando o anuário completo, e aí tem análise para cada uma das faixas de patrimônio. E na inflação, a mesma coisa, você tem um ganho sobre a inflação em 2019, em praticamente todas as categorias, uma aproximação com a inflação em 2020 e essa boquinha de jacaré em 2021, com a inflação subindo muito acima do que era previsto e a rentabilidade caindo. E esse gráfico se repete para todas as faixas de patrimônio, sendo, claro, uma perda maior e um ganho maior e uma perda maior, quanto maior é o patrimônio do fundo. Bom, meta de rentabilidade, 45%, um pouco menos da metade dos fundos tem meta de rentabilidade. Os tipos mais comuns de meta adotada são a baseada na inflação, mais alguma coisa, ou a inflação só, IPCA+, um percentual fixo de meta, ou baseado no rendimento do CDI, um percentual do CDI. E vamos ver como os fundos se saíram em relação às suas metas. Nós vemos que em 2019, 64% cumpriu a meta, em 2020, 97% cumpriu a meta, e em 2021, menos da metade conseguiu cumprir a meta de rentabilidade. Agora vamos falar um pouco sobre a governança dessa amostra dos 40 fundos, como é. Adesão ao modelo da Lei 13.800, que é a lei que regulamentou os fundos patrimoniais e que foi aprovada no comecinho de 2019. Né? A gente só tem 85% dos fundos não foi estruturado conforme a lei. Primeiro, porque a lei é nova, e tem muitos fundos que foram estruturados antes de 2019. E depois, porque a lei ainda não tem muitos atrativos, exceto para fundos que atuam na área cultural e para fundos que beneficiam, que são ligados a organizações públicas que aí precisam adotar o modelo da lei. Então, a gente vê que a lei provocou destacou o tema e acho que incentivou a criação de muitos fundos, mas poucos dentro do modelo proposto pela lei. Bom, como são as organizações, qual a natureza das organizações que gerem esses fundos da nossa amostra? Nós temos 60% gerado por organizações da sociedade civil independentes, ou seja, não são ligadas à empresa ou família mantenedora, 23% são de origem filantrópica familiar, 13% são organizações ligadas a empresas de investimento social corporativo, 2% instituição promotora de artes ou cultura e 2% educacional. A gente destacou esses dois setores, arte, né, cultura e educação, porque são dois setores tradicionalmente muito beneficiados pelos fundos patrimoniais. Mas o que a gente vê é que, apesar de ter muitos fundos que beneficiam universidades, por exemplo, eles não são geridos
pelas instituições educacionais, senão por outras organizações da sociedade civil criadas para gerir esses fundos. Bom, agora, Conselho Deliberativo, como funciona nos fundos? O que a gente tem? 27% tem Conselho Deliberativo próprio, mas 50%, a metade deles, dos fundos patrimoniais, é gerido pelo Conselho Deliberativo da organização beneficiada. Porque a organização beneficiada tem esse fundo patrimonial e a gestão do fundo e da organização é a mesma. Então, é um Conselho Deliberativo que é responsável pela administração tanto do fundo quanto da organização beneficiada. E 23% não tem Conselho Deliberativo, normalmente é o executivo que toma as decisões relativas ao fundo patrimonial. As características dos conselhos deliberativos: o tamanho médio é de 8 membros, 71% tem membros independentes, ou seja, não são ligados à empresa, não são ligados à família e nem trabalham na organização, são independentes mesmo, e em média, um pouco mais da metade, 56% dos membros dos conselhos deliberativos são independentes. No caso do comitê de investimentos, 65%, um pouco menor o percentual dos fundos que tem comitê de investimentos, em média com 4 integrantes, 58% dos comitês têm membros independentes e, em média, são 49% os membros independentes, ou seja, também gira em torno da metade. E vamos ver que, no caso dos conselhos fiscais, é a mesma proporção que tem conselho fiscal e comitê de investimentos, 65%. O tamanho médio dos conselhos fiscais é de 3 integrantes, 62% tem membros independentes e a média também gira em torno de metade são independentes. No caso de 3 integrantes é engraçado, né? Seria uma pessoa e meia, mas na média acaba dando isso. Bom, a gente quis ter um olhar assim especial para a questão da presença feminina na governança dos fundos e perguntamos se havia participantes mulheres. E descobrimos que em 84% dos conselhos deliberativos há mulheres, 38% dos comitês de investimento contam com mulheres e 58% dos conselhos fiscais. Então, vemos que entre as 3 instâncias que nós estamos cobrindo, a que conta com menos presença feminina são os comitês de investimento. Bom, e agora vamos ver quem é a mais alta instância decisória para investimentos no fundo. Tá? 67% é o Conselho Deliberativo, 15% os comitês de investimentos, 15% os executivos são que decide e apenas 3% diz que a Assembleia Geral de Associados. É interessante ver que 65% dos fundos têm comitês de investimentos e 15% só é o comitê de investimento quem decide. A maioria é realmente o Conselho Deliberativo quem acaba batendo o martelo sobre os investimentos que serão feitos no fundo patrimonial. Quisemos saber também um pouco sobre a questão do investimento responsável. Se os fundos têm uma política de investimento responsável, ou seja, uma preocupação em investir, em privilegiar investimentos que não trazem danos sociais nem ambientais, ou melhor ainda, que promovam benefícios ambientais ou sociais. E foi uma surpresa bem positiva saber que em 30% existe uma política de investimento responsável e ela é praticada. Eu vou ter que beber uma aguinha um instante só. Em 13% existe a política de investimento responsável, mas ela ainda não é totalmente aplicada. 30% não tem, mas tem a intenção de adotar. E 27% ainda não tem, não está pensando nessa questão. Então, a gente vê que 73% dos fundos patrimoniais, de alguma forma, estão envolvidos com a política de investimento responsável. E agora a questão de política de investimento ligada à causa, ou seja, não só o investimento responsável, mas que traga benefícios para a causa defendida pelo fundo patrimonial. Aqui já é uma coisa mais distante, mais difícil. A gente tem 18% que tem e ela é praticada, né? Em 13% não tem, mas está pensando em adotar, 34% não tem, não está
pensando nesse assunto. 20% respondeu que não existem investimentos ligados às causas defendidas pelo fundo, portanto, não seria uma prática adotada por eles. E 15% o fundo não defende causas específicas, então também não seria o caso. Bom, quais são os principais destaques que a gente traz dessa publicação? Primeiro, há um forte crescimento na criação de fundos patrimoniais, com predominância de pequeno aporte inicial e disposição para captar doações. É esse o movimento que a gente enxerga olhando para o plano. O valor do investimento social feito por fundos patrimoniais está aumentando e muito. O volume de doações para fundos patrimoniais está aumentando e muito. A alocação dos ativos dos fundos patrimoniais ainda é bastante conservadora, né, com alta concentração em renda fixa, exceto nos endowments com patrimônio acima de 500 milhões, que ainda são poucos. Então, ainda tem um terreno aí para desbravar os gestores de fundos patrimoniais, né, para diversificação dos investimentos. E há uma tendência clara de profissionalização da gestão dos fundos patrimoniais, com instâncias de governança bem estruturadas. A gente vê que mesmo fundos novos, e até os mais novos, têm mais preocupação e têm uma governança bem estruturada, o que nos deixa muito otimista quanto ao sucesso desses fundos que estão sendo criados. Bom, eu dei uma pincelada geral no que o anuário traz, claro que ele traz muito mais coisa e traz mais detalhado. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse QR Code é para baixar o anuário, então eu vou deixar ele aqui um pouquinho para que vocês tenham tempo de pegar os celulares, quem quiser, mas realmente vale a pena porque a gente tem esses dados e tem outros dados que não estão aí, e esses dados estão distribuídos nas faixas de patrimônio, estão distribuídos em tipo de atuação do fundo. Nós fizemos análise com o fundo de acordo se ele é um fundo financiador ou se ele é um fundo executor. Então, tem outras análises, tem a distribuição geográfica dos fundos. Então, muitas informações. Convido vocês a baixarem o fundo patrimonial, o anuário do fundo patrimonial completo e, mais uma vez, muito, muito obrigada a todos que caminharam conosco até aqui. Agora, eu acho que eu posso passar a palavra para a Paula, parar de compartilhar, né? Passar a palavra para a Paula, tudo bem? Obrigada, Andréia. Foi ótimo, cansativo, né? Falar tantos dados. Mas... Cansativo também para quem ficou ouvindo, né? Um monte de dados. Mas eu acho que essa publicação traz uma contribuição muito importante, né? Quando a gente recebeu a provocação de fazer esse trabalho, a gente ficou se perguntando um pouco, puxa vida, o quanto a gente se dedicava, como é que a gente se debruçava sobre isso? Será que o IDS é o parceiro ideal para fazer isso? Apesar da gente ter todo o conhecimento sobre os fundos patrimoniais, mas era um beco sem saída, porque realmente era muito importante trazer essa contribuição. Acho que não só para trazer as melhores práticas para o setor, tem muito gestor de fundo que está com dúvida, tem muita organização com medo, inclusive, de entrar nesse terreno dos fundos patrimoniais por causa da gestão no mercado financeiro, e acho que a gente tinha essa obrigação de desmistificar, né? Eu trabalhei um tempo no mercado financeiro e uma das coisas que eu achava importante era a gente desmistificar certos termos, certos jeitos de falar, porque parece que é muito complicado e não necessariamente é. E a gestão financeira, ela é técnica, ela é complexa, mas isso não quer dizer que organizações pequenas podem fazer. Existem possibilidades, o caminho do comitê de investimento, e ter esse conhecimento disponível certamente pode ajudar. Então, acho que a primeira questão era desmistificar essa complexidade. Segundo, trazer as melhores práticas para quem está fazendo, né? Para que você não se sinta sozinho, né? Existem pares, existem outras organizações, e existe já conhecimento, não só no exterior, mas aqui no Brasil, sobre o tema.
Por fim, né, acho que o mais importante, o que a gente mais quer é que mais gente crie fundos patrimoniais, né? Então, acho que tem a ver com a desmistificação e também perder esse medinho, né, de se lançar nesse desafio da criação dos fundos patrimoniais. Como a Andrea trouxe, né, a gente teve um crescimento sem precedentes, em especial na última década, né, isso também é mostrado pelo panorama dos fundos patrimoniais, publicação anterior, onde a gente trouxe, né, como é que está esse setor. E o que a gente vê, né, é que a gente tem a sorte de contar também com conhecimento de outros países, como Estados Unidos e outros países da Europa, que já tem essa cultura da criação dos endowments, dos fundos patrimoniais, às vezes até centenárias, né? Tem fundos com mais de 100 anos. Então, a gente tem condições de avançar mais rápido, né? Tanto na criação, na estruturação, como na gestão dos fundos patrimoniais. Mas não sou eu que estou aqui para falar, né? Eu estou aqui para passar a palavra para os nossos maravilhosos debatedores, né? A gente está aqui hoje com o Diego Martins, que é sócio da Pragma Gestão de Patrimônio, o Ilan Reifer, sócio da 1618 Investimentos, e a Renata Biselli, Head de Impacto Social do Banco Santander. Eu vou começar, na verdade, passando... Oi? Paula, posso te pedir só um favor? Sim, Florian que eu já sei até o que é. Ele também está aqui conosco, que a gente não sabia se ele vinha, né? E ele vai ter que sair mais cedo, ele vai sair às 5h30. Então, se ele pudesse dar uma palavrinha para a gente, ele é da Constellation e fez o prefácio do anuário, né? Da Constellation Investimentos, né? Isso. Florian Bartunek. E passo a palavra para o Florian, então, para falar um pouquinho aí sobre o anuário e sobre... Aliás, maravilhoso o prefácio, já aproveito para fazer um agradecimento. Legal, obrigado. Não estava esperando falar, mas obrigado, é uma honra, é muito legal encontrar velhos amigos, Nata, Diego, Ilan, Paula, Andréa. Acho muito legal esses fundos, acho importantes, acho que são pouco conhecidos. O impacto que o terceiro setor tem no Brasil, por exemplo, é muito pouco comentado, é muito pouco falado, né? E a gente fala muito das empresas, fala muito do governo e esquece um pouco de quão importante é o terceiro setor, quão importantes são esses fundos patrimoniais, muitos focados no terceiro setor, né, em filantropia e tal. E no prefácio que você comentou, acho a gente tem que dar parabéns para quem toca esses fundos, não é fácil, porque a vida dura, o Brasil é um país volátil, complexo, né, em transição, a gente sai de um modelo onde era tudo CDI e bolsa um pouquinho, para o modelo agora que faz com juros mais baixos, potencialmente e tal. Então, o desafio dos gestores é enorme, o desafio dos conselhos é enorme, né? Está se sofisticando. Eu acho que as pessoas também esquecem um pouco a causa, que é maravilhosa, né? Porque isso é uma gestão de patrimônio, uma gestão de recursos, mas né, cada percentual a mais, cada 1% a mais, 50 basis points a mais, isso impacta pessoas, isso impacta jovens, isso impacta saúde, isso impacta educação, né, dependendo de cada causa. Ou isso aumenta o patrimônio para futuras doações e tal. Então, eu só queria só dar esse agradecimento a vocês. Por terem feito isso, são apaixonados, fanáticos, porque não tem fins lucrativos, ninguém está ganhando nada para fazer isso assim, né? Todo mundo está fazendo isso porque realmente acredita, todo mundo está fazendo isso porque quer ajudar a causa, e quanto mais informações, melhor. Então, eu espero que daqui a 10 anos a gente tenha 10 vezes mais recursos nesses fundos, daqui a 20 anos 40 vezes mais, e que a cultura de doações, a cultura de capital de longo prazo, a cultura de investimentos de longo prazo, a cultura de fazer isso bem feito, só cresça no Brasil, né? Então, parabéns para todos que se dedicaram, a maioria filantropicamente, para isso, e tem feito, acho que, maravilhoso, né? Assim, a gente quer tomar decisões baseadas em dados, né? Baseadas em evidências, né? Em dados. Então, quanto mais dados, melhor. Enfim, parabéns para todos. Fiquei muito feliz de poder ter escrito o prefácio, mas o trabalho mais importante, obviamente, foram vocês que fizeram. Obrigada, Florian. Eu acho que vale mencionar até, eu tenho sempre falado isso em algumas palestras sobre o assunto, a importância dos endowments até para o mercado de capitais, né? Porque é um capital paciente que tem condições de investir em ativos
de mais longo prazo, a gente pode falar de infraestrutura, em áreas que muitas vezes você precisa de um tempo mais longo de investimento. E a gente vê como isso foi importante para outros países, né? Quer dizer, os Estados Unidos não tem uma indústria de private equity, porque tem quem invista, né, nessa indústria também. E os fundos patrimoniais foram fundamentais e estão sendo fundamentais agora na agenda de investimentos de impacto, né? Eu acho que vale também mencionar isso. Mas eu vou passar a palavra para o Diego, né? E para falar, dar um pouquinho o seu olhar, né, a partir do ponto de vista de um gestor, né, de fundos patrimoniais. Perfeito. Bom, boa tarde a todas e a todos. É um prazer enorme estar aqui e contribuir com essa publicação, porque, de fato, ter essa massa de dados, ter essa coletânea de dados, tem um potencial transformador para o processo de gestão de investimentos dos fundos patrimoniais no Brasil. Eu posso compartilhar um pouco da minha experiência pessoal. Eu comecei a me envolver com endowments há 12 anos atrás, lá em 2010, quando eu fui convidado por um grupo de amigos para ajudar a fundar o que hoje é talvez o endowment universitário de maior sucesso no Brasil, que é o Fundo Patrimonial Amigos da Poli. 2 anos depois, eu entrei aqui na Pragma, em 2012, e passei a me envolver com o processo de gestão dos endowments que a gente toca aqui na casa para os nossos clientes. E em ambos os casos, a gente viu uma demanda premente por essa coleta de dados, seja do lado de auxiliar pequenas organizações que estavam criando seus endowments e que chegavam perguntando, puxa, como é que um endowment pequeno faz gestão? No que ele investe? Como é que ele se estrutura? Mas faz sentido eu deixar todo o meu dinheiro em caixa quando eu sou pequeno? Não tem outra maneira mais eficiente de investir? Isso pensando do lado das pequenas organizações nascentes. Do lado dos grandes fundos, que já contrataram um gestor, um alocador para fazer a gestão do seu patrimônio, a pergunta era outra. A pergunta era, como é que eu comparo? Como é que eu olho para o lado e vejo se eu estou fazendo a coisa certa, se eu estou no caminho certo, se a minha meta está ajustada com o que é o mercado, se o meu retorno é bom ou é ruim, se a minha alocação é ok ou não, se tem gente fazendo coisa diferente do que eu faço. Todas as informações elas estavam dispersas. Porque o nosso mercado é um mercado nascente, mercado de endowments, né? Esse ecossistema de endowments é um ecossistema ainda nascente. Mas aí a gente pegava e olhava para fora e via que lá fora, principalmente em mercados consolidados como o norte-americano, a gente já tinha instrumentos para fazer isso, né? Já tinha lá o famoso NACUBO, que reúne mais de 800 universidades norte-americanas, já tinha o pessoal da Cambridge Associates, da Common Fund, N casas que conseguiam congregar essa massa de informação e disponibilizar para as organizações filantrópicas. E aqui tinha a demanda. E agora eu me sinto muito feliz em ver que a gente conseguiu chegar lá. Eu achei curiosa, Paula, o seu ponto sobre a discussão interna no IDES, se o IDES fazia sentido ou não fazer esse tipo de pesquisa. Foi curioso porque, assim, quando a gente debatia com outras organizações, né, eu tenho que mencionar aqui o trabalho da Carolina Barrios, lá da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que teve um papel aí de liderança, de juntar as pontinhas para fazer esse trabalho acontecer. E para a gente, o IDES foi assim, uma figura central, foi assim, o parceiro ideal, né? O parceiro que tinha legitimidade para poder carregar esse estudo. Por quê? Porque já tinha uma causa de advocacy por trás, porque já defende a bandeira dos endowments junto com as organizações há tanto tempo. E esse trabalho é um tijolinho a mais. É um tijolinho a mais nesse processo, porque assim, ele é só o começo. Ele vai ficar muito divertido daqui a 4, 5, 10, 15 anos, quando a gente puder olhar para trás e ver o track record, né? Ver o percurso que os nossos endowments fizeram, desde quando eles eram pequenininhos e alocavam... Daqui a 10 anos, a gente vai estar olhando para os nossos endowments assim, nossa, olha lá. Adorei o divertido. Pois é. Eu me divirto com isso, acho que deve dar para perceber com a minha empolgação, mas assim, vai ser muito divertido olhar para trás e ver assim, nossa, lá em 2019, os nossos endowments investiam 80% do seu patrimônio em renda fixa, e hoje eles investem em renda variável, em infraestrutura, em floresta, em private equity, em venture capital, porque isso vai acontecer. É só uma questão de tempo. Então, eu não vou tomar mais tempo aqui não, porque acho que era só para ser só uma fala introdutória, mas acho que assim, o que eu queria compartilhar com vocês é que a gente está só começando. E eu fico feliz de ver que a gente conseguiu os parceiros certos para poder colocar esse trabalho de pé, porque é uma pesquisa que, assim como os fundos patrimoniais, ela preza pela perenidade. Ela vai ser, como eu disse, vai ser divertida daqui 10, 15, 20 anos, quando tiver um conjunto de dados que vai, de fato, mostrar a trajetória dos nossos fundos patrimoniais. E como o fundo patrimonial ele existe para perenidade, essa pesquisa também, eu estou certo disso. Maravilhoso, porque é exatamente isso, né? O que a gente quer é essas estruturas que vão... não precisa nem perenizar, porque o desejo é que os problemas socioambientais acabem, né? Mas que a gente tenha uma estrutura longeva para ajudar os desafios do nosso país. Com isso, eu queria passar a palavra para o Ilan,
para contar um pouquinho a experiência que ele tem, né, com organizações da sociedade civil, como a SOS Mata Atlântica, o Instituto ASA e o IGMMK, mas, assim, trazendo um pouco essa percepção também do papel da governança, do Comitê de Investimentos, nessa agenda. Bom, não sei nem se boa tarde ou boa noite, mas obrigado pelo convite, Paula, é ótimo estar aqui com vocês, foi um prazer enorme, tem sido um prazer enorme participar dessa publicação, e como o Diego bem falou, assim, é uma publicação importante, porque lá fora você já consegue acompanhar o que acontece, principalmente nos Estados Unidos, que é um mercado muito mais avançado nesse negócio, principalmente vale muito a pena pegar essa publicação que foi feita agora e comparar, por exemplo, com a de 2021 da Anacubo, né? Você pega aqui, tem 40, lá teve 720 endowments que responderam, lá o patrimônio é quase $1 trilhão, e eles já estão muito mais evoluídos. Então, é aquela história, vale a pena a gente ver, porque eles provavelmente estão 20 anos na nossa frente no que vai acontecer. E eu tenho o privilégio de ter participado ao longo dos últimos 12, 13 anos em 3 organizações sociais, em diversos estágios, em diversas posições. Eu tive o privilégio, o prazer de ter sido presidente do Instituto Jorge Marc Clabin por 6 anos, que tem um endowment de R$10 milhões, que é pequeno, né, e tem uma estrutura muito enxuta, não tem comitê de investimento, né, quem decide, mais ou menos, de uma certa forma, a alocação é o presidente, né, eu participo, sei lá, uns 8 ou 9 anos do Comitê de Investimentos e agora do Comitê Deliberativo da SOS Mata Atlântica, que é uma associação que já está bem avançada do ponto de vista de governança. O Comitê de Investimento varia entre 6 e 7 membros, todos participantes do mercado financeiro, tem já todo um escopo bem delineado de gestão, e tem a ASA, né, que é também outra associação de várias décadas de existência, mas cujo fundo patrimonial acabou de receber uma doação enorme, veio de 20 para quase 100 milhões, e está agora começando a organizou agora o Comitê de Investimentos, são 3 pessoas participando, e está ainda iniciando esse processo de como é que a gente vai fazer para administrar todo esse dinheiro. Então, assim, quando você olha a governança e quando você olha a forma como você administra o patrimônio das 3, você nota bem os estágios diferentes e você nota muito bem as diferenças que você tem, inclusive de Brasil para lá fora. Se eu pudesse delinear, a SOS está muito mais próxima do que é hoje o endowment americano, tá? Então, a gente já, por exemplo, se vocês forem olhar nesses estudos da Anacubo, os últimos 20, 25 anos foram foram 2 décadas de grande mudança, não só na governança, mas principalmente na composição de patrimônios, né? O principal, talvez, autor disso foi o David Swensen, que foi CIO, né, do Endowment de Yale, né, que reescreveu o modelo dos endowments americanos e falou, olha, você ter dinheiro de curto prazo não faz o menor sentido, porque o endowment é feito para ser perpétuo. Então, para que você precisa de dinheiro de curto prazo? Na média, você vai gastar entre 4% e 5% do teu endowment todo ano, ou seja, 95% vai ficar para perpetuidade. Você pode se dar o luxo de pensar em investimentos de longo prazo. E, principalmente nos Estados Unidos, investimentos de curto prazo são detratores de rentabilidade. É que aqui no Brasil, a gente tem a felicidade ou infelicidade de ser mal acostumado com renda fixa que paga 5%, 6%, 7% de juros real. A gente teve um gostinho do que é ter renda fixa pagando juros real negativo, agora, recentemente, né, em 2020, início de 2021, né, tanto que eu acho que o Diego até pode falar mais do que foi 2021, depois eu até passo de volta a bola para ele para falar disso, mas 2021 foi um ano péssimo para a rentabilidade, principalmente por uma parte dos gestores estavam muito alocados em renda fixa, e renda fixa foi mal em 2021. Né? A gente estava acostumado com 5%, 6%, 7% de juros real, de repente sumiu, a gente foi para o juros de 2%. E, por exemplo, na SOS, a gente ficou muito tempo se perguntando, e aí? Se agora o juro real é negativo ou zero, o que é que a gente faz da vida? Né? A sorte é que essa discussão lá começou 3, 4 anos atrás. Né? E
Vários outros fundos patrimoniais, eu acho que ainda estão nessa discussão. É só ver os resultados que a Andréa apresentou. O grosso do patrimônio no Brasil hoje ainda é renda fixa, né? Se a gente virar um país um pouco mais normal, e a gente torce para, ao longo do tempo, a gente virar um país mais normal, diga, Estados Unidos ou talvez Europa, eu torço para não ser Europa, mas os Estados Unidos está de bom tamanho, entendeu? A gente vai ter que repensar portfólios, não vai dar para mais viver com juro real. Você vai ter que caminhar mais, cada vez, para o modelo que é o americano, onde você vai ter mais investimentos de risco e mais investimentos ilíquidos. Tá? Esse é o meu take de 5 minutos do que eu tenho visto hoje em dia. Obrigada, Ilan. Interessante até porque quando eu era gestora de fundo patrimonial na Fundação Maria Cecília, né, eu fui visitar Yale e Harvard, que são modelos completamente diferentes de gestão, né? Um tem 25 pessoas, outro tem 100. Mas, né, não vou entrar aqui nessa questão, mas foi muito bacana ver, porque isso ficou, poxa vida, como é que Yale consegue ter rentabilidades tão expressivas com um time mais reduzido, mas você vê que as pessoas que estão lá, a maioria veio da universidade e tem uma paixão por aquilo, faz aquilo por amor, né? Enquanto o modelo de Harvard era uma coisa mais profissionalizada, com salários de mercado, uma outra dinâmica. Mas o que eu queria contar é que eu visitei aonde eu estudei, né, em NYU, New York University, e a gestão deles era concentrada em renda fixa, que eu falava assim, gente, como assim? Como é que vocês podem estar ainda, realmente, o nosso comitê é extremamente conservador, né, e é uma escola voltada muito para finanças, né, mesmo assim, eles tinham um endowment menor, mas ainda com uma alocação que, como você falou, a gente daqui 20 anos vai estar lá, depende também aí do desenvolvimento do nosso país. Mas, com isso, eu queria passar a palavra para a Renata, querida Renata, né, para falar um pouquinho. Renata trabalha no campo, né, traz aqui um olhar mais amplo, é também uma das promotoras da causa dos fundos patrimoniais, né, porque, para mim, pelo menos, é uma causa, né, apesar dela ser um pouco árida para as pessoas entenderem, mas é uma causa, é algo que acho que pode ajudar a transformar o nosso Brasil. Então, conta um pouquinho a tua visão e também falar um pouquinho do anuário. Você está muda? Não. Não. Também não? Agora sim. Tá bom. Tirei aqui o fone. É mais fácil. Primeiro, obrigada, Paula, Andréas, pela oportunidade. Ilan, Diego, muito bom ter vocês aqui. O Florian, acho que já teve que sair aqui da nossa conversa. E eu queria, realmente, Paulo, eu sou uma entusiasta, eu espero ver os endowments bem prósperos aqui no Brasil ainda, assim como o Florian falou, também, Ilan e Diego. Lá no começo, né, quando a gente começou a falar sobre isso, a primeira reunião foi até, né, quando você estava trabalhando no JP Morgan. No JP, né? E a gente fez a primeira reunião do grupo de trabalho para estudar o assunto lá. Não, e eu acho que a gente, de fato, aqui, olhando para as pessoas que estão aqui, realmente é muita vontade de fazer com que isso aconteça no Brasil, né? Então, acho que torcendo aí para que a gente seja bem-sucedido e possa, daqui a 4, 5 anos, sentar, comemorar os números que a gente vai ter aí com os nossos endowments. Também acho importante aqui, queria dividir com vocês, o Diego foi muito importante também pessoalmente para mim, para fazer esse empurrão, para que a gente pudesse, de fato, abrir isso aqui no Santander e pudesse discutir isso de uma forma que, de fato, ajudasse as organizações sociais a construírem seus endowments. E aí, na linha do anuário, foi o que a gente fez. Nosso negócio aqui é apoiar os menores, né? Como que a gente focou neles. Eu não foquei nos grandes fundos patrimoniais, mas sim nos pequenos, de forma que eu pudesse contribuir para que essas organizações se fortalecessem, conseguissem captar recursos, né, pelas próprias pernas, enfim, vocês aí no ITS participaram também desse processo de capacitação de algumas organizações sociais aqui, e eu tenho visto, e é engraçado vocês falando do investimento, que a gente tinha que ter aqui, eu não sei dessas 115 pessoas que estão aqui, quantos aqui são conselheiros de organizações. A gente precisa fazer essa fala do Ilan e do Diego para os conselheiros. A gente precisa falar, gente, não tenham medo. A gente não vai usar, né? A gente precisa investir pensando no longo prazo. A história do investimento muito conservador é o que eu vejo todos os dias aqui. Tento, de alguma forma, falar, gente,
cara, nós vamos enxugar gelo, né? Como é que a gente também passa disso? Então, acho que a gente podia, como um próximo passo, fazer um evento aí só para conselheiros, enfim, tentar trocar um pouco de experiência. Acho que o próprio Ilan e Diego podem falar bastante sobre isso, para que a gente consiga abrir, né, a cabeça da turma, para que a gente possa, de fato, ver isso aí decolar, né? Então, para começar, é isso que eu trago aqui. Então, aqui no banco, eu sou responsável pela área que traz os fundos patrimoniais. Eles vão ficar alocados nos seus segmentos, né? Universidades, governos, instituições, no private ou em corporate. E o meu papel é atuar como um advisor em filantropia e ajudá-los ali a seguir pelas próprias pernas e conseguir alavancar os seus fundos. E, como a Paula falou, assim, sou super entusiasta, é isso que me faz acordar todos os dias para trabalhar. Não são nem meus 3 filhos, mas eu adoro o tema do endowment, adoro e acredito muito nele. Obrigada aí pela oportunidade. Obrigada a você pelas palavras. A gente tem que também convencer os doadores, né? Eu acho que esse conceito da filantropia de longo prazo é fundamental, porque a gente não faz mudanças em 1, 2 anos, né? A gente faz mudanças em 10, 20 anos. E estamos aqui para isso, né? Eu tenho certeza que eu vou ver esse futuro promissor que o Diego colocou para a gente, né? Divertido, né, professor? Divertido. E, Paula, gente, Oi? Posso pedir só licença para uma coisinha antes de começar as perguntas, muito rápido? A Carolina Barrios, da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que disse que não conseguiria estar de jeito nenhum no nosso lançamento, e está. E como ela foi a primeira pessoa que nos procurou, lembra? Falando para a gente fazer esse anuário, eu queria só que ela dissesse um oi para a gente dizer: oi, Carolina, obrigada. E Carol, você foi citada várias vezes, então é bom você verdade. mencionar. Eu não sei se ela está assustada, porque isso não estava no programa, mas é porque ela disse que não viria. Então, ela nem estava no nosso roteiro. Carol? Gente, é um prazer estar aqui prestigiando. Eu realmente sou fã desse trabalho, desse estudo. E já li hoje cedo, assim que recebi, já dividi com o meu comitê de investimentos e com toda a nossa governança, e fico muito contente de ver, finalmente, essas informações todas no papel. A gente vê a dificuldade que é de conversar, de ter dados, de conseguir se comparar com outras organizações que também têm fundos. Então, é uma alegria enorme poder ver esse filho nascendo. Eu só tenho a agradecer a todo mundo que foi envolvida. Muito obrigada. Obrigada, Carol. Que delícia que você conseguiu estar aqui com a gente. Vou passar, então, para as perguntas, né? A gente ainda tem um tempinho. Queria que quem perguntasse, acho que pode abrir a câmera, o microfone e fazer a pergunta aqui para os nossos debatedores. Se vocês não se animarem, eu tenho várias perguntas. Mas vamos lá, vou dar aqui, ó, temos uma mãozinha levantada. Roberto. Opa, tudo bem? Deixa eu acender. Parabéns aí pela apresentação de todos e todas. Eu queria saber o seguinte: foi colocado no anuário que muitas vezes só tem um conselho só, né? É um conselho que é o Conselho Superior da Fundação e que também faz o papel do Conselho do Fundo Patrimonial. Minha pergunta é: o Comitê de Investimentos, ele pode ser, o Conselho também faz esse papel? Tem algum problema se o Conselho fizer o papel e ele exercer, como o Ian colocou, por sinal é xará de um amigo meu, Ian também, fui na sinagoga dele, muito boa, né, no Bom Retiro. Ele falou que o próprio presidente faz. Então, eu deduzi pela fala do Ian que o Conselho também pode fazer o papel do Comitê de Investimentos. Está certo esse raciocínio? Tem sentido? E outra pergunta: os membros do Conselho Superior, por força de lei, obrigatoriamente não podem ser remunerados, têm que ser voluntários, né? E no Comitê de Investimento, também obrigatoriamente tem que ser voluntários? Essa é a minha pergunta. Ilan, você quer responder? Eu tenho algumas respostas aqui na ponta da língua também. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, obrigado pela pergunta. Não é assim, legalmente falando, eu não posso te dar todas as respostas, porque eu não sei, tá? Eu posso dizer o que a gente fez, e graças a Deus, em nenhuma das 3 instituições a gente nunca foi autuado por nada. Então, eu estou supondo que a gente tenha feito tudo correto, tá? Mas até onde eu entendo, não existe, e nas 3 organizações da qual eu participei,
a gente não era... Primeiro que nem tinha lei dos fundos patrimoniais, e mesmo depois que teve, nenhuma das três está debaixo da lei dos fundos patrimoniais, então eu não posso dizer especificamente nesses casos. Tá? Nas três instâncias, na SGMK, é o próprio presidente que designa para onde vão os investimentos do fundo patrimonial, isso não tem nunca teve nenhum problema, tá? Não tem um conselho deliberativo. Na ASA, existe agora um comitê de investimentos, mas, por enquanto, a decisão final fica com o conselho deliberativo. Tá? A gente, inclusive, está num processo ainda de criação das regras de como é que vai ser feita a gestão desse patrimônio. Na SOS Mata Atlântica, isso já é muito bem definido há pelo menos uns 8 anos. Então, no caso da SOS Mata Atlântica, o Conselho Deliberativo não apita na parte de investimentos. Existe um Conselho de Investimentos totalmente independente, tá? Todos os membros do Conselho Deliberativo e do Conselho de Investimento são pro bono, quer dizer, é gratuito, tá? E o Conselho Deliberativo, ele sabe o que a gente fez quando eles leem o relatório final de ano. Tá? Quando a gente faz as reuniões de final de ano, a gente fala como é que foi a rentabilidade, o que a gente já fez. E isso tem funcionado super bem há 8 anos. Tá? Mas até onde eu sei, do ponto de vista legal, não existe nada que te obrigue a fazer um modelo ou outro. Paulo, posso complementar? Me corrija se eu estiver errado. Obrigado, Ian, pelas informações. Vou só complementar, Roberto, as suas dúvidas. Quer dizer, o comitê de investimento, em teoria, ele pode ser remunerado porque é um comitê. Você pode ter um comitê de programa, você pode ter um comitê para vários assuntos e poderia ter uma remuneração. Mas isso, na prática, não acontece. A grande maioria dos comitês de investimento, eles são voluntários. As pessoas são voluntárias. Talvez no próximo anuário a gente possa até explorar essa pergunta. E... o conselho deliberativo de uma fundação, ele não pode ser remunerado, né? Assim como nas melhores práticas também das associações, ele não é remunerado. Então, e o que acontece é que na fundação, né, você tem o conselho deliberativo, ele é o órgão supremo, e ele é responsável legalmente pela gestão do patrimônio. Então, o comitê de investimentos, ele é um órgão que ele recomenda, ele faz, então ele monta a política, na prática ele faz toda o processo ele assessora o processo de gestão do fundo patrimonial, mas tudo tem que ser aprovado pelo conselho deliberativo no caso de uma fundação. No caso de uma associação, né, aí você tem mais liberdades de arranjos possíveis. De qualquer maneira, a Assembleia ela é soberana, mas os arranjos de gestão eles são mais flexíveis. O SOS Mata Atlântica não é uma fundação, então? Porque o Ian colocou que o SOS Mata Atlântica, o Comitê de Investimento total, não é nem autonomia independente. Mas o Conselho pode outorgar isso para quem ele quiser, né? Ele tem essa ele outorga a decisão, mas continua com a responsabilidade se der alguma meleca. Entendi. Ok, tá claro, tá claro. É que nem comitê de diretoria. Não, tá claro. Obrigado, viu? Obrigado. Posso só fazer uma interrupção aqui rapidinho? Só para esclarecer também que na Lei 13.800, no caso de organizações gestoras de fundo patrimonial, sejam elas fundações ou associações, o Conselho de Administração dessas instituições, organizações gestoras de fundo patrimonial, de acordo com a Lei 13.800, podem remunerar até 7 membros do Conselho de Administração. Então, é claro na lei que é possível essa remuneração também nos órgãos deliberativos. Assim como o Comitê de Investimentos também pode ser remunerado. Na Lei 13.800. Boa, eu ia até trazer isso e me enrolei aqui. Mas obrigada. A gente tem uma pergunta do Hélio. Hélio, pode fazer sua pergunta. Oi, boa tarde, pessoal. Parabéns pelo evento, o IDS, né? Vocês me escutam? Estão me ouvindo bem? Estamos. Renata, você queria fazer uma colocação? Eu queria, depois eu faço. Tá bom. Posso fazer? Posso? Sim, okay. Hélio. Eu tive uma experiência de gestão de um fundo patrimonial pequeno, em torno de 3 a 4 milhões de reais, e quem fazia as aplicações para a gente na época era um fundo institucional do Armínio Fraga. E ele nos orientou de que, se nós usássemos 5% a cada ano, a gente manteria o valor principal. Isso acabou virando um mantra para mim, inclusive na minha vida pessoal.
sabe? Se eu tenho aplicado X, eu vou usar 5%, eu vou manter esse X sempre, por causa da economia brasileira ao longo da história. Enfim, eu quero voltar à pesquisa e ligar com essa questão de 5%. Na pesquisa, mostrou que acima de 100 milhões são fundos que usam, que despendem menos de 5%. Ou seja, esses fundos, eles são perenes, acima de 5 milhões. Os outros, os menores, pelo visto na pesquisa, eles ultrapassam essa faixa. Evidentemente que tem você, Ilan, o Diego, a Renata, vocês são especialistas em área de financeira, sabem melhor do que eu se essa variação cabe ou não. Mas essa, não sei se ficou claro para vocês a questão que eu estou trazendo. Sabe, acima de 100 milhões, esses fundos, eles claramente, eles são, nessa perspectiva de 5%, eles são perenes, permanentes. E os fundos menores, seria interessante usar esse mantra dos 5%? Minha questão é essa. Obrigado. Obrigada a você, Elia. Eu vou pegar também a pergunta do Marcelo e aí a gente faz uma rodada de respostas conjunta. Pode ser? Marcelo? Boa tarde. Vocês me ouvem, gente? Sim. Cumprimentar a todos e todas. Eu tô com um menino que descobriu um pirulito numa tarde de domingo no parque, assim, em relação aos fundos. Porque vocês estão falando mais que divertido. Vocês estão mais que divertido, viu, Diego? Mais que divertido. Só que assim, o que é esse negócio, né? Mas por quê, né? Eu acho que esse espaço é extraordinário, assim, Paulo. Eu acho que vocês, o IDES, né? O Ilan, primeiro de ver rostos aqui de textos que eu já tinha lido do IDES, né? Que não tinha. Eu descobri o IDES por causa dos fundos também, né? Então, tudo para mim tem sido extraordinário esse contato com vocês institucionalmente, agora aqui. Então, do ambiente da linguagem, né? Vocês estão discutindo os valores. Eu estou descobrindo assim, como é que nós vamos começar a fazer isso aqui na entidade, né? E o Diego já vendo a coisa a longo prazo, né? A Renata com essa abertura toda para o assessoramento. Então, primeiro agradecer e de sentir que de quem está descobrindo isso, né? De quem está lendo, de quem está buscando estudar, vocês mesmo nesse ambiente dá conta de nos incluir. Eu diria isso assim, né? Por que eu cheguei nisso? Eu queria dizer assim, vou aproveitar desse entusiasmo para dizer. Trabalhando numa entidade, um dia eles falaram assim, Marcelo, a gente quer que você trabalhe com mobilização de recursos. E aí, a história dos editais, a história dos doadores, e por acaso, pelo LinkedIn, numa comunicação do IDES, eu vi essa coisa dos fundos patrimoniais. Eu falei, o que é esse negócio? E aí comecei a ler, aí voltei para o meu chefe e falei, olha, nós só podemos trabalhar com mobilização de recursos se a gente for fazer fundo patrimonial filantrópico. Eu não me disponho a fazer mais nada se a gente não pensar nisso aqui, né? Porque todos os anos as entidades ficam com essa coisa, essa angústia. Então, primeiro, agradecer nesse sentido. Eu acho que você tocou nisso, né, Paula, a questão dos doadores, mas eu acho que nós temos muitas organizações no Brasil que elas precisam ser sensibilizadas para fundos patrimoniais. Muitas, né? Eu vou me permitir dizer assim, eu sou de um âmbito que já, desses 38 anos da minha vida, muito dedicado à ação social da Igreja Católica no Brasil, e a Igreja Católica tem suas questões, mas tem um campo da ação social da Igreja Católica no Brasil muito importante, com muitíssimas organizações, muitas organizações. Gente, vocês não imaginam quantas nunca ouviram falar de fundos patrimoniais filantrópicos, assim, nem de lampejo. Aí eu vou dar um exemplo, né? Eu trabalho para os jesuítas do Brasil. E aí a PUC tem, né? No primeiro levantamento aparecia já esse fundo da PUC Rio. Gente, ninguém além da PUC sabia desse fundo, da Companhia de Jesus. Então, com vários projetos sociais, com várias estruturas grandes, inclusive, e não sabia, né? Então, eu acho que tem uma tarefa gigantesca aí para a gente alcançar essas organizações, que também, inclusive, tem espaços de aplicação e que aí já começam as minhas 3 perguntas, viu, Paulo? Uma primeira se as entidades que já têm fundos de aplicação, e aí a Renata pode dizer, muitos procuram os bancos tradicionais, as contas e as várias vertentes, podem inverter futuramente desses recursos para um fundo,
criado um fundo já existente, né? Quase que fazer um troca, assim, não, vamos encerrar esse fórum aqui de fazer o investimento. E o uso das aplicações é possível fazer. Um outro é assim, uma entidade que está nascendo, ela já pode pensar num fundo também, né? Ela só está ainda na cabeça dos futuros associados, né? Mas ela já pode pensar. Essa é uma pergunta daquele meu amigo, assim, que está pensando em fazer isso, sabe? Então, é um pouco essa perspectiva, se é possível a gente fazer isso. E depois, assim, olhando um pouco para a lei, uma pergunta para futuro, para incidência. Mas uma das questões que me veio foi, muitas entidades nossas do campo, sobretudo da política da assistência social, fazem convênios públicos. E na casa de milhões, assim, na casa de milhões. Né? A gente tem entidade no Brasil que executa recursos de 10 milhões por ano de convênios, com prefeituras que têm aporte para isso, com o governo federal. E você tem sempre aquela funçãozinha da aplicação a ser feita com aquele recurso. Mas que a normativa pública não permite gastar aquele recurso, né? A minha pergunta é, será que essa sobrinha, que eu diria assim, um pouco daqueles investimentos que você faz mensais, né, ali, será que a lei não podia nos permitir, de repente, que aquele rendimento, se ele puder ir para um fundo patrimonial, a entidade pode se beneficiar dele no futuro? Porque, na prática, como os convênios não nos permitem usar esse recurso, é uma aplicação quase que fantasiosa, assim. Porque se render R$5, você não vai usar aquela grana no final. Né? Mas se seria um caminho, porque a gente acaba que termina, às vezes, o convênio... Eu acho que tem outros convênios, leis de incentivo, vou ampliar a pergunta para todas essas... E se alguém não souber responder, eu posso também colocar um pouco aqui a nossa visão. Tá? Mas vamos lá, gente. O Léo levantou a mão também, eu peço para você ser breve, Léo, e passar a sua pergunta, porque aí a gente já faz um debate e já caminha para o encerramento. Legal, obrigado. É rapidinho. Primeiro, parabenizar o IDS aí por toda essa jornada, a gente acompanhou. Isso aí não é pouco trabalho, então parabéns. Muito, muito legal o que vocês estão fazendo pelo campo. Segundo, um breve comentário, talvez meia resposta, acho que foi para o Hélio que perguntou, a gente Endowments do Brasil, né? Enxerga que os fundos pequenos, eles têm uma lógica diferente dos fundos grandes. A gente tem 3 produtos, né, pequeno, médio e grande, mas de forma simplificada, o fundo pequeno, ele funciona muito mais como uma ferramenta de captação do que de perenidade, né? Então, você tem mais uma ferramenta de captação, e aí, obviamente, conforme for crescendo, vai fazer sentido você pegar os 5% e ter uma lógica de perenidade. E a pergunta é se vocês enxergam, assim como eu, que obviamente, a lei é nova, os fundos não aderentes à lei são mais flexíveis, né? Tem muito mais vantagem hoje, mas se ao longo do tempo vocês entendem que os benefícios fiscais ou outras melhorias que vão ser feitas para a lei vão acabar fazendo com que o mix de novos fundos patrimoniais que forem criados, ele vai acabar tendendo cada vez mais, talvez não 100%, mas cada vez mais aderentes à lei versus não aderentes à lei, que é o nosso estoque, digamos, de fundos, até por razões óbvias. Né? Rapidinho. Obrigada. E, gente, não posso deixar a Teli não fazer a perguntinha dela. Também vou pedir para você ser bem breve, e aí a gente caminha para as respostas e para o encerramento. Não, eu falo correndo, prometo. Oi para todo mundo, boa noite. Oi, Lã. A minha pergunta tem a ver com a próxima etapa, né? Vocês falaram que, no sentido das doações, que houve um aumento grande na porcentagem, foi 266% que os fundos aumentaram. Eu queria saber se isso foi estudado alguma coisa em termos da captação. Quer dizer, houve um estudo para saber de onde veio, ou foram só os rendimentos que foram acumulados, ou se houve algum estudo para captação, quais as conclusões que vocês chegaram? Então, vamos lá, gente. Quem que quer se aventurar a trazer as suas respostas? Quer começar, Renata? Se eu puder começar aqui com algumas, e aí, Teli, vou começar por você agora. Aqui no banco, os nossos foram todos doações que iniciaram
não foram rendimentos, né? Foram doações novas que chegaram para os fundos, que a gente tem aqui 20 fundos que estão conosco aqui hoje. Mas, enfim, acho que as doações ainda são limitadas. Só uma observação, o que a gente apresenta como doação no anuário é doação, não é rendimento. Perfeito, tá? perfeito. Então, o que foi apresentado é doação mesmo. Mas acho que vale só mencionar que tem fundos que foram criados. Então, o fundo foi criado, sim, que já veio com uma doação. A doação grande, por isso que o volume é tão grande, Teli. Exato. Parece, mas é porque tem esses fundos que foram criados naquela data. E aí, em relação à governança, da primeira questão só que eu queria trazer, a importância da governança, né? E por mais que a gente possa ou não usar um comitê para mais de um papel, quanto mais transparência, quanto mais governança, claro, sem criar um elefante, a gente puder prezar em fazer, melhor é para captação, melhor é para tudo, tá? Só queria fazer esse comentário lá sobre o início em relação à governança. Teve também a questão de novos endowments, né? Surgiu uma nova organização já com endowment. Acho que é isso que a Paula falou agora. Quando a gente tem uma grande doação, sim, perfeitamente, ela pode ter sido até vindo via testamento, enfim, não tem nenhum problema para isso. Acho que o grande ponto, Marcelo, é você ter consciência do seu poder de captação versus a importância da causa para ver se isso de fato vai rolar. Porque começar um endowment do zero já é difícil também, porque ninguém quer empatar um recurso. Né? Por que eu vou doar para o endowment e não para um projeto específico que você vai desenvolver? Então, tem um processo inicial de formação de endowment que tem que ser muito bem cuidado para que você não tenha ali não consiga sair daquele pontapé inicial, tá? Então, eu queria trazer esse ponto. Você pode, mas você tem que ter exata clareza do potencial de sucesso que você tem ali. Eu também anotei aqui em relação aos rendimentos dos convênios. Confesso que não sei, Paula, se você souber falar, eu entendo que não pode utilizar, mas acho a ideia ótima. Não pode, se a gente pudesse utilizar, seria maravilhoso. Acho que vale um a pena a vida do advocacy trabalhar nisso também. E aí o que eu queria contar é isso, eu falei até das leis de incentivo, porque existe um projeto de lei para poder usar o recurso que sobra via Lei Rouanet, para poder ir para os endowments. Isso já tem até um certo avanço, acho que na Câmara, mas eu acho que vale aí, daí tem que ter um projeto de lei para poder permitir esse direcionamento. E, Renata, você tem... não sei se o Ilan e o Diego querem complementar. Eu queria aproveitar um gancho que a Renata deixou na penúltima resposta dela sobre os endowments nascentes, que eu acho que é super relevante, porque isso é uma pergunta que sempre aparece, né? Como começar um endowment? E você sempre cai no dilema de Tostines, eu brinco, né? Quando você começa o endowment. Porque, assim, o que você faz primeiro? Você causa impacto ou você capta? Mas para poder um endowment, para você poder causar impacto, você tem que captar, render para causar impacto. E se você não causa impacto, as pessoas não doam, porque elas não veem o resultado do endowment. E o resultado do endowment está na perenidade, está lá na frente. Então, assim, isso dá um nó na cabeça das pessoas no começo de um endowment, tá? Dá um nó. E isso, em parte, responde à pergunta do Roberto. Quando você vê pequenos endowments, eles tendem, é quase que normal, de no começo da vida deles, gastarem um pouquinho mais do que podem. Por quê? Justamente para poder captar, ao mesmo tempo causar impacto, ter materialidade da causa e assim poder captar mais. Então, mostrar resultado ao mesmo tempo em que você capta. Ao fazer isso, ele acaba consumindo um pouco mais do patrimônio do que o normal. Isso, eu já vi essa história acontecer várias vezes. Agora, o cuidado que o gestor do endowment tem que ter é que é possível fazer isso? É. E por que é possível? É possível desde que você tenha uma regra de spending bem equilibrada. Por quê? Porque se você consome o seu patrimônio lá no comecinho, quando o seu endowment é pequenininho, lá na frente, se você capta mais, você consegue reengordar o seu endowment mais rápido. Então, acho que, inclusive, a Lei 13.800, ela tem uma estratégia meio que assim, né? Você pode consumir, mas você tem que ter um plano de recomposição. O que eu estou querendo dizer assim... Em 5 anos. Perfeito. É muito mais fácil você recompor um consumo de ganho real de um endowment que tem R$1 milhão, que aí ele consumiu 50 mil, se no ano seguinte ele conseguir de fato captar e tem 5 milhões, ele consegue recompor esses 50 mil muito mais rápido. Então, eu já vi endowments pequenos terem essa estratégia de falar assim, olha, no começo eu abro aqui uma exceção, eu posso consumir um pouquinho mais, com o objetivo de mostrar resultado e captar mais. Agora, quando a gente fala dos endowments grandes já estão bem estabelecidos. E aí os 5% deles já tem uma materialidade, já tem um impacto razoável.
A última contribuição que eu queria dar na questão dos 5%, aí que você disse, acho que foi o Armínio que comentou isso e tudo mais, assim, 5% é quase que um mantra na gestão de fundos patrimoniais. Importado esse mantra, tá? Porque os endowments norte-americanos têm esse 5% na cabeça. E aí, se você for pesquisar historicamente por que eles têm esse 5%, até um ponto que eu acho super curioso de fazer comparação da lei americana para a lei brasileira, é que para os endowments americanos gozarem de benefício tributário, eles têm que gastar 5% ao ano. Daí que veio a regra dos 5%. Então, assim, o governo norte-americano fala o seguinte, olha, se você é um endowment, você tem que causar impacto. Então, eu te dou um benefício tributário se você usar 5% ou mais. Para gastar pouco, você não vai ter benefício. Enquanto a gente aqui teve que fazer o contrário, né? A gente teve que colocar um limite do topo para gastar. É um pouco da diferença da abordagem de lei, né? De um Estado mais paternalista para o menos paternalista. Mas, assim, os 5% veio daí. E ele casa bem aqui com o Brasil, por quê? Porque, via de regra, a gente tem juro real gordo aqui, né? Você pega hoje, uma NTNB paga inflação mais 6%. Então, se um endowment que começasse com NTNBs hoje, ele poderia gastar até 6 por algum tempo, né? Até as NTNBs que ele comprou vencerem. Mas, assim, só para dar um pouco do contexto aí do endowment pequeno para o endowment grande e por que o endowment pequeno acaba gastando um pouco mais do que os 5% e o endowment grande bem estabelecido, com uma regra já equilibrada, consegue gastar os seus 5% e ter perenidade. Se eu puder só fazer uma última observação, tem um negócio interessante o seguinte, ao longo desses últimos, sei lá, 13, 14 anos trabalhando com entidades sociais, sim, eu classifico a forma de funding das entidades sociais em 3 categorias evolutivas, tá? Você começa uma entidade social dependendo de doação. É o pior dos mundos, né? Você recebe doação, gasta doação. Acabaram as doações, acabou o projeto social. Aí você evolui. Quando você evolui, você faz o endowment, tá? A evolução da doação é o endowment, que é você consegue fazer um fundo que, em teoria, tem um tamanho suficiente para garantir a perenidade, pelo menos no estado mínimo daquele projeto social. Então, você garante que a entidade social, pelo menos no estado mínimo, não vai acabar nunca. Eu costumo dizer que você tem o último estágio evolutivo que nem todas as entidades sociais conseguem chegar, que é você, em muitos casos, a própria entidade social gera um valor para a sociedade positivo, mas ela não consegue observar isso e, às vezes, ela se sente até envergonhada de cobrar. E eu, em muitos casos, falo, não, você tem que cobrar pelo valor social que você está causando, impacto social positivo. Vou dar um exemplo claro, que é a SOS Mata Atlântica. A SOS Mata Atlântica, ela tem todo um trabalho super bem feito de recomposição de florestas de mata nativa. Durante muito tempo, a gente viveu de doações do Bradesco. E, alguma hora lá, nos inícios dos anos 2000, o Bradesco falou, ó, eu vou reduzir ao longo do tempo, e isso até chegar em 0. No primeiro momento, deu pânico, né? O que a gente vai fazer? E, de repente, a gente começou uma discussão que descobriu o seguinte, vem cá, o mundo está mudando. Hoje em dia é obrigatório você fazer compensação ambiental. Eu, SOS, tenho uma expertise gigantesca em fazer esse troço. Vem cá, por que eu não cobro das empresas o trabalho de recomposição que eu sei fazer e elas precisam fazer? E ao longo do tempo, a própria SOS foi trocando a doação que vinha do Bradesco por cobrar pelo serviço de recomposição florestal que era obrigatório para as empresas. E isso recompôs a parte de doação. Tem muitas associações, tem muitas entidades sociais que geram um impacto positivo e que teriam como cobrar da sociedade por isso. Entidades de educação, por exemplo, a SOS Mata Atlântica. Só que o problema hoje em dia é que as pessoas, muitas entidades, têm vergonha de fazer isso. Tem umas que não conseguem, tá? Então, eu diria o seguinte, quando você olha para uma entidade social, e aí respondendo até o início do Fundo Nascente, você tem que olhar para ela como se fosse uma pessoa, uma empresa ou um governo. Você tem receitas, você tem despesas e você tem o que se economiza. O que você pode fazer é tentar sempre economizar um pouco para colocar no teu fundo patrimonial e crescendo um pouquinho até o ponto tal que ele consegue já gerar receita suficiente para você se manter. Mas a minha sugestão para todas as entidades sociais é tentar evoluir sempre de doação para o endowment e, se possível, do endowment para autogeração de receita para você não precisar depender de ninguém, tá bom? Só minha opinião aqui desse negócio de fundos nascentes e entidades sociais que estão nascendo, tá?
Mas eu acho que a potência do capital filantrópico aliado a um capital, vamos dizer, de negócios, porque ali você tem uma prestação de serviço, né, uma troca. Eu acho que é o caminho futuro, onde a gente vai realmente conseguir fazer transformações potentes na nossa sociedade. Eu vou só complementar uma coisa que é sobre os 5% NTNB, notas do Tesouro Nacional, que é algo muito, né, do seu dia a dia, mas talvez tenha gente aqui na plateia que não sabe o que significa um NTNB, né? E excelente, é um título, Paula, obrigado. É um título do governo que paga aí inflação, né? Está pagando inflação mais 6%. E achei ótima a tua resposta em relação aos 5%, porque é isso, né? É um número importado. Já tem várias organizações trabalhando com 4%, quando a gente teve a queda da taxa de juros aqui no Brasil. Acho que a Renata respondeu aí, né? Quem tem já uma reserva e quer transformar uma parte disso no endowment, isso é possível, né? Ou seja, você pegar o valor que está investido e transformar isso num endowment, tem que só pensar bastante nas questões de governança e gestão. Assim como toda organização pode começar com endowment, né? Tudo depende de você ter o recheio desse fundo patrimonial, né? Ter a doação para começar esse fundo patrimonial. E sobre a Lei 13.800, eu acho que tem um espaço gigantesco para as organizações públicas e para quem quer deixar um legado, né? Porque a lei, ela traz um arcabouço de governança, regras, que dá muita segurança, né? No caso das públicas, elas são obrigadas a seguir a Lei 13.800, mas também para quem está deixando uma herança, um legado, e quer que isso seja bem gerido após, né, a pessoa não está aqui. Eu acho que nesses dois casos é muito importante, porque depende, tudo isso só é possível com uma governança robusta, bem estabelecida, com processos, que eu acho que é algo que o Brasil ainda tem que se desenvolver, né, e não só na gestão dos fundos patrimoniais, mas em várias instâncias. Eu acho que o Brasil ainda está num caminho, percorrendo um caminho bom, mas ainda tem que se desenvolver no conhecimento e nas práticas de governança. E, por fim, Teli, a gente não fez um estudo mais profundo sobre a captação, né? A gente só fez a pergunta, mas o que a gente identificou é que teve ali vários que tinham acabado de ser criados e, portanto, teve uma doação muito robusta, e que isso fez com que o número crescesse bastante. Mas a boa notícia que a gente tem é que tem cada vez mais fundos sendo criados, cada vez mais famílias pensando, poxa, esse é um instrumento de perpetuação ou de longevidade da minha causa social, da organização que eu acredito, assim como o Léo trouxe, ele pode ser um instrumento também, né, não um fundo patrimonial, mas um fundo de captação e direcionamento para causas socioambientais. Então, aqui a gente tem um caminho. E aí eu queria pedir para os nossos debatedores, em 1 minuto, fazer uma consideração final, antes da gente fazer um encerramento. Vamos fazer mais fundos patrimoniais, pessoal. A gente convence a turma aí. Bora. Obrigada, Renata. É isso aí. Muito otimismo. A gente vai fazer o bolão dos fundos patrimoniais. Daqui a 1 ano. Reforço os votos, o desejo da Renata. Como eu disse, acho que a gente está aqui... Eu fico muito entusiasmado mesmo com esse trabalho, porque eu sinto, nós estamos fazendo história. Vocês podem anotar aí que esse momento aqui, esse encontro aqui é um encontro histórico. Daqui a 10 anos a gente vai estar aqui de novo, sentado, comentando os resultados e vendo o quanto que o nosso ecossistema de endowments evoluiu. Então, queria mais uma vez reforçar aqui os parabéns a todos os envolvidos, desde da liderança do trabalho do pessoal do IDES, os apoiadores, o grupo de trabalho foi... delicioso trabalhar com vocês ao longo desses últimos 6 meses para fazer esse projeto acontecer, e, obviamente, a todas as organizações, as 40 organizações que contribuíram, a gente ficou surpreso com o número, mas eu tenho certeza que ano que vem é mais de 50, hein? Acho que essa é a meta, né? Isso aí. E assim sucessivamente, né? E assim sucessivamente até os 700 que o Ilan colocou o desafio aí para a gente, né? Tá dado o desafio. 700 endowments. Que seja exponencial, né? Exatamente. E não linear. Obrigado, pessoal. Putz, eu faço a palavra, Renata, do Diego, as minhas. Eu acho que é o seguinte, a gente não tem que ter meta, mas quando chegar lá a gente dobra a meta, né? E é o seguinte, é isso aí, eu acho que daqui a 10 anos, eu queria olhar esse anuário, ele está igual ao do Nacubo, que nem o Diego falou, né? Batendo $1 trilhão, 700 fundos patrimoniais,
porque eu acho que esse é o caminho para a gente perenizar os projetos sociais que a gente tanto precisa. E, para isso, eu acho que a gente não só precisa ter mais fundos patrimoniais, mas eu acho que a gente precisa criar uma cultura estilo americana de filantropia. A gente ainda é muito atrasado na nossa mentalidade ou na nossa cultura de filantropia. Então, a gente precisa premiar essa cultura de filantropia, criar mais fundos patrimoniais, chegar daqui a 10 anos com esse anuário igual o americano, com 700 fundos e $1 trilhão. Mas gostei da meta do 1 trilhão. Gostei da meta do 1 trilhão. Essa é bacana. 1 trilhão em fundos patrimoniais. Mas, gente, queria agradecer imensamente nossos especialistas que se envolveram diretamente no desenho do conteúdo, né? A Camila Basile, que é superintendente administrativo financeiro da Humane, a Carolina, que vocês conheceram aqui, Barrios, gerente de controladoria de investimentos da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Diego Martins, sócio da Pragma Gestão de Patrimônio, a Gladys Miguel Haide, coordenadora do Fundo Araguá, o Ilan Heifer, sócio da 1618 Investimentos, que depois eu preciso descobrir o que significa isso, Ilan, é a Vanessa Cabral, gerente da área de sustentabilidade do Banco Santander. Renata também, muito obrigada aí pelo apoio, por estar aqui com a gente hoje. Florian também, né, que aceitou o nosso convite para escrever a introdução do anuário, os 40 respondentes, como a gente já mencionou, né, por dedicarem tempo e também por acreditarem na importância desse projeto. E aos envolvidos na realização do anuário, em especial a Andrea Wolfenbüttel, que foi responsável pela condução da pesquisa, pela redação do conteúdo, e a Luísa Lima, que coordenou o projeto aqui do nosso lado. E quem tiver interesse em conhecer mais sobre o trabalho do IDES, nessa pauta, a gente pôs no chat aí vários links com conteúdos, inclusive o anuário para download, e quem quiser conhecer melhor e fazer parte da coalizão, né, o e-mail do Guilherme também está colocado aí no chat. E o Dia do Ar vem aí, né, gente? Para quem não conhece, é um movimento global que estimula doações, sempre na terça-feira seguinte a Black Friday. E quem se animou com a nossa conversa pode encontrar em nosso site dezenas de fundos patrimoniais que aceitam doações de pessoas físicas, né? Talvez seja um momento aí de ajudar a impulsionar fundos patrimoniais de organizações tão importantes para o desenvolvimento do nosso país. E é isso, queria agradecer a presença de todos e todas que ficaram com a gente aqui até o finalzinho e agradecer também a minha equipe por organizar mais uma vez um evento tão bacana e fazer essa contribuição para o desenvolvimento do nosso setor. É isso, gente. Trazemos só um pouquinho. Obrigada, pessoal. Léo. Obrigado. Muito obrigada. Parabéns a todos. Boa Obrigada. noite. Obrigado.